Tudo bem? Como vai você? Será que você tá bem? Será que aquelas pessoas que você abraçou, acolheu, no momento que você mais precisou, elas fizeram o mesmo com você? Acho que não, né? Olá, senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem Fábio Rabin, que eu poderia dizer que é um dos maiores comediantes da atualidade de todos os tempos do Brasil, mas se eu dissesse isso, eu estaria forçando a barra. Assim como fez Fábio Rabin quando conheceu a sua então esposa. Ele mesmo sabendo que ela tinha um relacionamento, o ex-namorado da esposa do Fábio Rabin era fã dele naquela época, mas não interessa. Claro que apesar das críticas construtivas, tudo que eu vou falar aqui é uma grande brincadeira. Eu admiro muito o trabalho do Fábio Rabin, mas parece que, pelo menos nos velhos tempos, ele não era uma pessoa muito confiável. Eu trabalhava com eventos, e aí eu tava fazendo lá uma premiação, e no final tinha o show dele, de stand-up. Né? Nessas premiações corporativas e tal. E a menina que é assistente de palco, faltou. Não vai, não! E aí o meu ex-namorado era muito fã dele. Fura olho do cara. Que filha da p***, velho. O zóio. Não! Não foi assim. Aí eu fui lá, tal, ajudei. E aí no final falei, pô, meu namorado é muito seu fã e tal, não sei o que, tira uma foto. Mandei pro meu namorado, fiz um post. Ah, ele não super... tava lá, Não, entendi, eu tá. tava trabalhando. Manessa, o meninão já... Não, ele foi super de boa, ele falou, pô, que legal, vocês já foram no meu show, ó, se você não foi, então me passa seu telefone que eu já vou liberar uns ingressos pra vocês. Então foi desse jeito que o Fábio Rabin conheceu a esposa dele? Ela namorava um cara que era fã dele e quando ela foi lá pra conhecer o Rabin, tirar uma foto e tudo, essa senhora que nem conhecia o Rabin direito já foi também começando a virar fã dele paulatinamente, ali mesmo. E a história nem começou, mas já deu pra ver que ele já tava dando uma de louco, pedindo o telefone dela pra que depois ele dê um convite pra ela e o namorado irem assistir um show dele. Um espetáculo do Fábio Rabin. E sabe o que é nem de graça? Nunca, nem se ele fosse me buscar em casa. E claro que eu tô brincando, o Rabin é engraçado sim e tudo, mas não ao ponto de eu deixar minha namorada ficar conversando com ele por mensagem. E será que nesse momento essa senhora já percebeu quais eram as intenções do Fábio Rabin ou ela deu o telefone dela de inocente, porque ela não tem maldade no coração? Eu acho que o mais recomendável, já que o Fábio Rabin queria o telefone, era dar o telefone do namorado e os dois que conversassem depois a respeito desses convites que o Rabin ia dar. Mas eu acho que não foi bem assim. O problema desse vídeo é essa risada esquizofrênica aí do Bola, que não dá nem pra ouvir o que a madame tá falando direito, mas eu acho que é isso. E quanto a esse detalhe que ela falou, que trabalhava com eventos nessa época, eu acho que essa deve ser uma profissão muito boa, principalmente para senhoras que trabalham com isso, mas eu, se me relacionasse com uma donzela que trabalhasse com eventos, eu ia ter um pouco de insegurança, porque nesse tipo de evento geralmente tem os caras muito gatos, com dinheiro e tudo mais, e a senhora comprometida que trabalha nesse tipo de ambiente, ela tem que ser forte, o que talvez na época nem era o caso da esposa do Rabin, né? Infelizmente pro namorado e felizmente pro casal que tá junto até hoje. Mas só uma observação, a esposa do Rabin não foi infiel ao ex-namorado na época, pelo que eu tô percebendo, é muito importante lembrar isso. A única coisa que ela fez foi ter dado o telefone dela pro Rabin, mesmo provavelmente já sabendo as intenções dele. Mas só foi isso também, nada de julgamentos. E você ter relacionamento com uma senhora que trabalha com esses eventos, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que geralmente essas senhoras são extremamente bonitas. Pode ver que eles nunca contratam a dona Zefa para fazer o evento. E o lado ruim é esse que eu acabei de falar. Como que eu ia me relacionar em paz com uma senhora, sabendo que ela tá rodeada pelos caras muito gatos e provavelmente os caras estão dando em cima dela. Só se eu fosse mais gato e mais rico que os caras, aí sim. Mas nas minhas condições atuais, sendo uma pessoa normal, comum assim igual eu, que não é rico e também não é lá aquelas coisas, se eu me relacionasse com uma senhora que trabalha em eventos, até eu iria estranhar, eu ia falar, como? Você não tá vendo que os caras muito gatos estão dando em cima de você? O que você tá fazendo comigo? Não ia dar certo, porque eu não ia acreditar. Se tem uma coisa, inclusive o professor Chapeleta sempre diz isso, é que a esposa ou namorada nunca pode trabalhar no ambiente onde tem muito homem e os caras são melhores que o marido da esposa. É melhor ficar em casa mesmo. E o contrário também acontece. Eu acho que não são todas as esposas que iam achar gostosinho saber que o seu marido trabalha num ambiente onde tem várias mulheres bonitas e algumas até disponíveis. Ou a pessoa trabalha num serviço ruim, que não tem nada disso, que é os que eu sempre trabalhei, por exemplo, ou é amiga. Se a namorada não for extremamente fiel, ela corre o sério risco de ser cortejada no meio do evento por algum cara com dinheiro ou alguém famoso, ou na pior das hipóteses, pelo
Fábio Rabin aí, igual é esse o caso, e eu acho que eu não me relacionaria, como a senhora que trabalha com isso, porque eu fico imaginando que os caras ficam ali meio que dando em cima da guerreira o tempo todo, e se a namorada não resistir bravamente, se ela não for forte ali naquele momento, uma hora ou outra ela pode acabar se interessando por outro cara. Não, jamais. Olha que malandrão, bicho. Aí ele liberou mesmo. A gente foi uns 4, 5 finais de semana, assim, cada Seguidos? hora. O casal? É. Você e o namorado. Não. Eu e o namorado, Você e o uma namorado, galera. aham. E aí, só que na primeira vez eu fui, e aí ele mandou uma mensagem no final e falou assim: desce aqui. Aí eu falei, tá bom, mas pode descer, tipo, eu posso descer com meu namorado? Aí ele, putz, você tá com o namorado? Aí, não, então deixa, não sei o que. Eu falei, Eu era outra pessoa. ai, caralho. Então aí deixa. Aí ele falou, nossa, não, eu não sabia que você namorava. E ele esqueceu. É muito cristão da sua parte. Eu tava Onde na eu época namorava? Eu tava fumando com a minha mãe. Ele esqueceu, exatamente, acho que era essa semana aí. Esqueceu porra nenhuma, né, meu irmão? Não mete essa. Não mete essa. Ah, esqueci muito. Você queria... Mas e a madame, será que já tinha esquecido também? Porque não é muito aconselhável você ficar conversando com outro cara já sabendo quais são as intenções dele. Ou seja, consideração que é bom nada. Será que se fosse o contrário, o Fábio Rabin ia gostar? Se algum outro cara ficasse mandando mensagem pra esposa dele, será que ele ia se arreganhar, igual o Bola tá fazendo aí, de uma maneira completamente desproporcional? Porque isso aí não tem a menor graça? Talvez, nunca saberemos. Mais uma lição muito importante aqui, que a gente já consegue tirar desse vídeo, que nunca confie no Fábio Rabin, pelo jeito, né? Ele disse aí que agora ele mudou, que nos velhos tempos ele era um cara muito mais pra frente e não tinha o menor respeito por nada, então beleza. Então não dá nada. Vamos ver aqui se a madame também esqueceu que ela tinha namorado ou se ela tava namorando com esse cara na época porque não tinha outra opção melhor. Entendeu? É a famosa chacoalhada no... Sabe quando... Como é que é? No cacho de abelha. Ah, só pra saber se ela... Pra pegar o mel, Elas tá tão ligado? ligadas. Pra saber se... Vai que, né? Deu-lhe uma porrada no cacho de abelha pra Pois saber... é. Não, mas aí passou 4 anos, a gente se seguia no Twitter e tal, e a gente trocava 4 ideia. anos? 4 anos. Caralho. Quase 6 anos com meu ex-namorado. E aí, 4 anos depois... E o urubu Não, em ele cima. sempre mandava mensagem. urubu E voando aí, ali. tá afim de ir no show? Eu, putz, tô namorando. Aí ele, não, então beleza, então deixa sempre quieto. tava Então falando não que você vai podia ir no show. Ah, então calma aí, senhores. Não era bem o que eu tava pensando? A madame continuou se relacionando com o namorado durante 6 anos ainda e mesmo assim continuava trocando mensagem com o Fábio Rabin. Ele só tava esperando chegar a vez dele. Uma hora ou outra esse relacionamento não daria mais certo porque é isso que acontece na maioria das vezes, ainda mais quando a namorada fica conversando com um cara que ela sabe que tá afim dela. Mas pra falar a verdade, poderia ter sido muito pior. Pelo menos ela não traiu o ex-namorado pra ficar com ele e o máximo que ela fez, nesse caso aí, foi ter mantido contato com o cara durante 6 fucking anos. E será que o namorado em nenhum momento desconfiou de nada? Porque o Fábio Rabin, todo simpático, conversando com a namorada, dando ingresso pra eles e tudo mais, e mesmo assim pro ex-namorado não havia motivos pra preocupação, tava tudo normal. Então o ex-namorado mereceu também, né, senhores? Se pelo menos fosse um comediante bom, a gente até entenderia. Mas o cara ser emocionado desse jeito por causa do Fábio Rabin, aí não dá nem pra culpar tanta guerreira, né? Não, aí eu parei de ir no show, porque ele Rabin, ficou que tentando. lazarento que Não, você tá jogando uma história furada. Não, ele ficava perguntando, você tá namorando? Ah, não, então deixa. Aí chegou uma hora Só... que eu... Só solteiro. Se aquele urubu que tá... urubuzão, velho, só... 8 mil pés só olhando girando. a carniça e Só já eu vou pousar. Já eu pouso. dá o bote. Era uma época que não tinha essa coisa de Instagram nem nada. Então a gente jogava as lamentações, tudo lá no Twitter, né? E aí eu comecei a postar umas coisas meio melancólicas, falando, né, do término, e colocando uns textinhos, Triste. nossa, umas músicas. Pô, E aí ele mandou mensagem. É lógico, né? Ele falou, quer dar umas risadas? Quer melhorar o humor? Não sei o quê, e tarará. Eu falei, aí... Eu era bom nessa Só que época. assim, não, mas calma lá. Eu achava o Fábio um babaca. Você achava? Meu Deus do céu, o meu ex ficava vendo os vídeos dele na MTV, ele fazendo aquelas... Qual era o programa que você fazia? Comédia MTV. Comédia MTV. Meu Deus do céu. Aí ele ia pra umas viagens. Pra onde você foi? Pra Costa Rica? Foi. Ele foi pra Costa Rica, o meu ex ficava vendo uma live dele, falando com um cachorro. Ele muito louco, num bar, trocando ideia com o cachorro. Eu falava, o que você vê nesse cara? Pelo amor de Deus.
Eu desconfio que o ex-namorado gostava mais do Fábio Rabin do que a própria esposa dele gosta hoje. Ela diz aí, até de uma maneira descontraída, que sempre achou ele um babaca, um trouxa sem graça, um cara completamente sem noção e forçado. Até hoje eu não sei como o Fábio Rabin é famoso, mas tô brincando. Isso aí quem tá dizendo sou eu. E tem outro, o Fábio Rabin dos velhos tempos, também não era tão ruim assim. Mas graça mesmo a esse ponto de deixar a sua namorada ficar conversando com o cara e ficar pegando ingresso com ele, aí também já tá demais. Pra eu deixar minha namorada ter tanto contato com um cara desconhecido, o cara teria que ser muito, mas muito engraçado. E sinceramente, eu acho que nem assim, viu, senhores? Isso nunca dá certo. Quando uma pessoa comprometida, independente se é homem ou mulher, fica conversando com um terceiro, sendo que ela sabe quais são as intenções dessa pessoa, e mesmo assim ela continua conversando, isso meio que já é uma traição, né? Mas tô brincando, não há motivos pra preocupação, já foi há muito tempo atrás, e o Fábio Rabin tá aí até hoje, ó, fazendo piadas extremamente mais ou menos, tudo isso porque há não sei quantos anos atrás ele trabalhou na MTV e depois no Pânico e pronto. Isso fez com que o cara se tornasse comediante independente das qualidades das piadas dele. Mas como eu falei, o Fábio Rabin também não é tão ruim assim, eu acho que ele deve ser um cara gente boa, engraçado e tudo, claro, tirando essa parte de ficar dando em cima da mulher dos outros. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito a um dos maiores comediantes da atualidade do Bostil. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Chagas Roxa, homem que acha normal a sua namorada ficar 6 anos conversando por mensagem com um comediante extremamente sem graça, mas não há motivos para preocupação, porque ela sempre achou o Fábio Rabin extremamente babaca e mesmo assim eles estão casados, desbeiçados bolivariano emocionalmente dos Santos, do nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final.